E olha, a gente está no Maio Amarelo, que é o mês de conscientização para a redução dos acidentes de trânsito, e dados do governo do estado mostram que quase 60% das vítimas de atropelamentos esse ano precisaram ser internadas. Também revelam que, apesar do número de atropelamentos ter caído entre 2022 e 2023, as internações aumentaram. Esse é o assunto da Zelda Mello hoje. Zelda, é um sinal de que os acidentes estão mais graves, né? Pois é, porque pensa bem, quando você tem um acidente com a parte mais vulnerável do trânsito, que é o pedestre, normalmente os machucados, né, são muito graves, são politraumatismos que acabam gerando, inclusive, risco daquelas sequelas permanentes. Então é muito complicado, ainda mais para um estado, uma cidade como São Paulo, que não é tão amiga, de acordo com os urbanistas, dos pedestres. O pedestre acaba sempre empurrado para a rua, né? Por conta da situação das calçadas, dos buracos, dos postes, enfim. E as vias com grande movimentação são geralmente aquelas em que há mais atropelamentos. A gente tem aqui alguns lugares que são os mais perigosos da cidade. Quando há vítimas fatais, a gente está falando na Teotônio Vilela, na Sapopemba e na estrada do Embu-Mirim. Já as principais vias, de acordo com o Detran, com informações dos dados do Infociga, que tem atropelamentos não fatais, aí a gente tem as marginais, eu estou numa delas, estou aqui na Marginal Tietê. Na sequência, a Avenida Senador Teotônio Vilela também está aqui nessa lista, e a Marechal Tito, que fica na zona leste da cidade. Ou seja, o pedestre, nessa equação toda, é a parte sempre mais vulnerável. E os próprios médicos dizem que, fazendo parte disso tudo, a gente tem imperícia e desatenção. Vamos ver a reportagem. A rigidez do corpo não acompanha as emoções. Medo, raiva, incerteza com relação ao futuro são sentimentos que cercam o Ezequias. No fim de março, o técnico de refrigeração atravessava a rua perto do ginásio do Ibirapuera quando foi atingido por um ônibus. Ele voltava do almoço e estava prestes a entrar no carro quando foi prensado contra o próprio veículo. O resultado: além dos danos materiais, 2 fraturas no quadril, mais de um mês sem trabalhar e nada de indenização até agora. Eu não acredito também que o motorista saiu de casa com a intenção de causar um acidente, mas assim, eu acho que é muita displicência, né? Falta de atenção, não sei, as pessoas hoje estão muito nervosas, né, no trânsito. Neste ano, em todo o estado, já foram registrados 1.358 atropelamentos, segundo dados do Infociga. Como no caso do Ezequias, 858 vítimas precisaram ser hospitalizadas, o equivalente a 58%, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde. Para se ter ideia, entre 2022 e 2023, o número de atropelamentos até caiu, cerca de 2,5%, como mostra o gráfico. Mesmo assim, a quantidade de vítimas atropeladas que precisou de internação cresceu quase 20% no mesmo período. Um sinal de que os acidentes foram mais graves. Segundo o Dr. Thomas, da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico, os atropelamentos muitas vezes resultam em múltiplos traumas pelo corpo. Além das lesões óbvias ortopédicas com fraturas de ossos longos, fêmur, tíbia, eventualmente bacia, são pacientes que eles apresentam lesões de órgãos sistêmicos. Então, é um paciente que ele tem uma mortalidade grande, tá certo? E é um paciente que, na evolução do quadro dele, ele eventualmente vai apresentar problemas, sequelas. O médico diz que até as cirurgias que ele mesmo faz dos pacientes aumentaram cerca de 30% entre 2022 e 2023. E ele aponta o celular como o principal vilão dos atropelamentos, tanto para motoristas quanto para os pedestres. Nos últimos anos, houve um aumento grande nos pacientes que são vítimas de acidentes de alta energia. E a maioria desses pacientes são pacientes vítimas de acidentes de trânsito e atropelamentos. Então, a gente observa na história ali, que a gente conversa com os pacientes,
que boa parte deles, o celular estava de alguma maneira envolvido, seja no pedestre que não está atento ao que está acontecendo na rua, ou o motorista que, ao invés de estar 100% focado naquilo que ele está fazendo, ele está respondendo uma mensagem, ele está vendo um vídeo, ele está fazendo alguma coisa. Para que você correr o risco de atropelar alguém se você pode evitar, né? E o governo do estado nos passou agora há pouco mais dados que reforçam que os atropelamentos estão mais violentos, inclusive esse ano. Em janeiro e fevereiro, o número de pedestres mortos em atropelamentos cresceu na comparação com 2022 e 2023.